Amém, glória a Deus. Que alegria estar aqui. Confesso que me bateu uma nostalgia dos meus tempos de teens, não era nem start. Mas estou muito feliz com essa oportunidade. Tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa essa noite. Eu queria te convidar a abrir seu coração nesse momento. Sei que esse é um dos poucos tempos que a gente pode ver nossos amigos, conversar, zoar, mas calma o seu coração. Presta atenção naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando eu recebi o convite para trazer uma palavra, uma ministração aqui, eu já fui orar para Deus, já fui falar: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para essa galera? Porque, bom, eu tenho 20 anos, eu sou do Jovens Up, só que, querendo ou não, tem gente que tem 15, 16 provavelmente. Então a gente não está tão longe assim de idade. E existem algumas coisas na geração de vocês que são parecidas com a minha, por exemplo. Algumas maneiras de pensar, algumas piadas, algumas manias, hábitos que a gente tem. Mas eu sei que vocês também passam por coisas específicas para essa faixa etária. E com base nisso eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha vida, de modo geral. Pode colocar o slide para eu ir passando. E quando eu fui orando para Deus para saber o que eu ia falar para essa galera, eu comecei a pensar e vir no meu coração como eu era, na idade de vocês, um pouquinho mais novo. Meio complicado, mas eu ia perguntar se dá para reconhecer, mas aqui não aparece nada da minha cara ali. Então, meu Deus, sim, eu era meio emo, gótico, das trevas aí. Não, e se fosse só o cabelo até dava, né? Mas a camisa do Batman, né? Não tem como correr. Mas eu era assim, eu era em 2016, eu tinha 12 para 13 anos, lá na época eu já estaria entrando no Teens, que hoje é o Start. E quando você olha para essa imagem, eu ia até pedir para vocês não rirem, mas foi muito rápido a imagem, vocês já acabaram comigo aqui. Mas talvez você pense assim: cara, qual que é o problema que esse moleque tinha? Talvez você pense isso: o que ele tinha para ter um estilo tão alternativo assim? E é claro que ter cabelo grande, usar roupa preta, tá até na moda hoje em dia, não tem nada de errado. Mas eu queria falar um pouco sobre o que acontecia ali dentro da franja. Não sei se dá para ver muito. Dentro da minha mente, como funcionava o meu coração nessa época. E talvez você pense qual que era o problema que esse cara tinha. E eu te digo que tinha um problema muito maior do que o cabelo entrando no olho. Esse era bem ruim. Era a minha identidade. Eu tinha um problema com a minha identidade. Eu tinha algumas dúvidas que passavam na minha cabeça. Talvez você pergunte, olhando aquela foto ali: tá, mas e aí, Julião, você gostava de rock? Você era roqueirão, né, pelo jeito? Não, eu nem era muito fã de rock assim, nem ligava. Talvez você pergunte: não, Júlio, mas talvez por ter esse estilo mais emo assim, você passou por alguma fase muito difícil, alguma depressão, alguma coisa muito tensa. Não, acho que eu era o cara mais abobado possível, o emo mais abobado que já pisou nessa terra. Qualquer coisa que falava eu já ria, eu era todo feliz, todo alegre. Talvez você pergunte: tá, mas por que você tinha isso? E a resposta chega a ser até um pouco boba, mas é verdadeira. Porque eu queria ser aprovado. Eu tinha na minha escola um grupo de amigos, só a galera gótica, só a galera emo. E eu queria fazer parte disso. Eu queria de alguma forma sentir aquele senso de pertencimento? Tipo assim: pô, mano, eu não sou só mais um moleque aleatório aqui. Eu sou um emo. Eu sou um cara que tem um estilo e tudo mais. E eu tentei por muito tempo ser alguém que eu não era. Ia muito além de só ter um cabelo estiloso ou só ter uma roupa mais trevosa. Era um problema de identidade, gente. E talvez você não esteja hoje igual eu era. Talvez você ache meio estranho e tá tudo bem, tá? Eu também acho um pouco como eu era. Mas eu quero te dizer que talvez você tenha agido muito pior na sua vida. Porque eu abri a mão de algumas coisas para ter a aprovação social das pessoas, para ganhar aquele apoio, para ver eu sendo parte de algum grupo, mas eu não abria mão de tantos princípios assim. E talvez você hoje, não esteja tendo um estilo totalmente alternativo, ou talvez hoje você é como todo mundo. Hoje está todo mundo tão igual, mas talvez para ganhar a aprovação das pessoas, você tenha abrido mão de princípios do Evangelho. Talvez para ganhar a aprovação de pessoas e fazer parte de alguma coisa, você tenha abrido mão da sua santidade, aberto mão de tudo aquilo que Deus te ensinou. Talvez você seja muito pior do que esse cabeludinho aí que eu mostrei. Hoje,
Hoje eu sei que Deus quer te mostrar muita coisa sobre esse tema aqui, sobre identidade. Mas eu quero te dizer que tudo que for dito aqui hoje vai ser sobre amor. Vai ser um ato de amor. E eu sei que eu vou falar algumas palavras duras e algumas verdades que talvez vão constranger o coração de vocês ou deixar vocês incomodados. Mas eu precisei, naquela idade ali, de pessoas que me aconselhassem. De pessoas que olhassem nos meus olhos. Era até um pouco difícil olhar no olho. Mas que olhassem para mim e falassem: olha, Deus tem algo a mais para você. Então, por muito tempo, eu vivi com isso. Eu não sabia quem eu era. Essa era a verdade. Eu não sabia quem eu era. E talvez você tenha dúvidas sobre isso também. Mas uma coisa que ajuda muito a nós para saber, descobrir quem nós somos, é também entendendo onde nós estamos. Nós estamos em uma guerra. É essa a realidade que nos cerca. Uma guerra espiritual. Uma guerra muito séria que acontece. Ou vocês acham que a gente está aqui só brincando? Ou você acha que para tudo isso aqui acontecer, não tem uma equipe de intercessão, não tem uma equipe orando, jejuando durante a semana, durante a programação, para que o inimigo não toque nas almas de cada um de vocês? Quando nós aqui, como geração, como juventude, nos levantamos para adorar a Deus, para levantar um clamor e orar, e adorar, e louvar o Senhor, eu tenho certeza que esse louvor ecoa lá no inferno e estremece o mundo espiritual. Então, se a gente está aqui hoje, não é por uma bobeira, mas eu sinto que muitas vezes a geração de vocês e a minha geração temos subestimado essa guerra que está acontecendo. A gente tem achado que não é tudo isso, a gente tem se esquecido. Sabe qual é a pessoa mais lascada numa guerra? É aquela pessoa que não sabe que tem uma guerra acontecendo, porque ela está vulnerável, ela está despreparada, ela pode receber ataque de todos os lados. Nós estamos numa guerra. Tem um versículo que diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa guerra não é mais contra pessoas, a nossa guerra é contra potestades, principados, autoridades malignas, demônios, seres espirituais. Isso parece outra realidade, né? Parece até estranho a gente falar sobre isso. Eu sei que é, mas é isso que existe. Essa é a realidade que nos cerca. Nós estamos em uma guerra. Uma maneira interessante de não ser atacado por essa guerra é decifrando a mente do nosso adversário. Quem que é o nosso adversário? Esse mesmo, o diabo, o inimigo, o inferno. Nós precisamos ter uma noção de como são as estratégias que o inimigo usa para tocar em cada um de vocês. Porque eu sei, como eu disse, eu vou falar algumas coisas um pouco chocantes aqui, mas não é nada fora do que a gente já sabe no fim das contas. O inferno chama o seu nome. O inferno chama o seu nome. O inimigo está sedento para te pegar, para pegar sua alma. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que o inimigo é como um leão que roda pelo mundo, buscando quem ele pode tragar, quem ele pode conquistar por toda a eternidade. Eu quero falar com vocês agora uma coisa que o diabo não quer e uma coisa que o diabo quer. Então preste atenção nesse momento, preste atenção, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Primeiro ponto: o diabo não quer que você se torne um cristão verdadeiro. O diabo não quer que você se torne um cristão de verdade, com uma fé genuína. Veja, o inimigo, ele não liga tanto se você vai se tornar um grande satanista ou não. Se você vai se tornar um grande cara do mal, o próximo Hitler 2.0, se você vai ser o cara mais zoado que já passou nessa terra. A preocupação dele é: esse cara vai ser um cristão de verdade? Porque o inimigo não liga se você está aqui na igreja sendo um cristão de mentira, ou sendo um cristão que na verdade só está aqui pelo movimento, ou por pessoas, ou porque você está aqui obrigado. O inimigo não liga. Vocês já ouviram a história do homem andando no muro e tinha o céu e o inferno? Quem aqui já ouviu? Levanta a mão. Pouca gente, então eu vou contar. É uma analogia só para a gente entender, mas tinha um homem andando num muro largo assim. De um lado tinha o céu, do outro lado tinha o inferno. Enquanto esse homem ia andando,
o céu começava a gritar, os anjos começavam a gritar desesperados: vem para cá, pula desse muro, cai aqui, vem com a gente, por favor, vem logo, vem logo. E o homem, sem entender, ele só continua andando. Então ele olha para o outro lado do inferno, e o diabo na cadeirinha, bem de boa, tomando aguinha de coco, passando protetor solar, tranquilo, os anjos brincando, zoando. E daí esse homem, ele continua a andar, e continua a andar naquele muro, e os anjos: vem logo, pula para cá, faz alguma coisa, não fica aí. E o diabo e os anjos e os demônios, nem aí. Daí esse homem falou: rapaz, mas peraí, tem uma coisa errada. Ô bichão ruim, por que esses anjos aí de Deus estão, quase me obrigando a cair para o outro lado, me pedindo, me implorando, e você não está nem aí? E o diabo responde: muito simples, o muro já é meu. Se você está vivendo uma vida cristã morna, se você não tem profundidade na sua fé, você não tem parte com o evangelho de verdade. E o inimigo já está de boa. Imagina, tem um gol ali livre, e você está na frente do gol para chutar. Você não precisa dar uma cavadinha que vai bater no ângulo, na trave, no travessão, entrar no cantinho. Só dá um toque. É isso que o inimigo faz muitas vezes. Ele vê a gente caindo e fala: só dá um toque, esse aí já é meu, esse aí já está no muro. A gente tem que entender uma coisa que um pastor de jovens, de adolescentes da faixa etária de vocês fala, Nick Moretti é o nome dele. Ele diz: não existe cristão café com leite, não existe cristão mirim, não existe cristão que está começando. Dá um desconto, ele está novinho ainda, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Para quem gosta de Minecraft aí, não existe cristão que joga no Pacífico, só existe cristão jogando no hardcore, mano. Só existe cristão de verdade aqui. E a gente tem que entender que a gente não está numa brincadeira, a gente não está num jogo onde está tudo bem, eu finjo ser cristão. Não, cristianismo é muito sério. Frequentar a igreja não é suficiente. Estar reunido como igreja não é suficiente. Se você tem vivido uma vida dupla, se você sabe que a santidade de Deus não está tendo lugar na sua vida. O inimigo não liga se você vai ser uma grande árvore do mal, ele só quer que você não dê frutos. É simples, porque Jesus diz que a árvore que não dá frutos é cortada e jogada fora. Segunda verdade que nós precisamos entender: o diabo quer atacar a identidade de vocês, e a minha também. Nós estamos vivendo num ataque constante de identidade, porque é nessa idade que vocês chegam agora, que vocês começam a se importar com a identidade. Vocês começam a se importar com isso. Porque eu lembro quando eu tinha os meus, 8, 9 anos, meu amigo, eu ia para a escola, mano. Acho que eu nem tomava banho, eu só acordava, botava um camisetão, ia com aquela calça assim rasgada no joelho de tanto jogar bola, aí ia até a canela aqui, eu ia com chuteira todo dia, nem tinha educação física, era só para ficar chutando garrafa no intervalo, meu cabelo tudo bagunçado, pior do que a foto ali. Eu não ligava, mas do nada, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a me importar mais, eu comecei a pensar: rapaz, acho que eu não posso ser tão feio assim, né? Acho que eu não posso ser tão desajeitado, vou começar a me portar melhor, arrumar o cabelo, sei lá. Por que isso acontece? Por que esse processo acontece na nossa vida? Porque a gente começa a perceber que as roupas que a gente usa, as palavras que a gente fala, o jeito que a gente se comunica com as pessoas, tudo isso vai construindo uma identidade. E o nosso valor começa a depender disso. Então o seu valor não é só, se você é só um moleque sendo alguém no mundo, ou só uma menina de boa, você começa a se importar com a opinião dos outros. E você quer se amoldar aos padrões. Então você vê um padrão social de uma pessoa que é popular, de uma pessoa que tem uma aprovação social, e você quer fazer parte daquilo de alguma forma. E muitas vezes a gente abre mão de princípios do evangelho para ter aprovação de pessoas. O inimigo quer atacar a nossa identidade porque ele sabe que esse é o ponto fraco de todo adolescente, de todo jovem. Se a gente olha para o mundo hoje em dia, a maioria das celebridades, a maioria das pessoas que tem algum tipo de fama e popularidade no mundo, essas pessoas têm tudo isso porque elas decidiram abrir mão, silêncio, porque elas decidiram abrir mão do relacionamento com Deus que elas tinham. É como se fosse um pacto. Então imagina você aqui na igreja, você decide fazer uma troca com o diabo. E você faz uma troca assim: olha, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu aprendi na igreja, eu vou abrir mão de todas as experiências que eu já tive com o Senhor, de todas as lágrimas que eu já derramei na presença dEle. Eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu aprendi no Connect, no Kids, que os meus pais me ensinaram, que os meus pais derramaram mais lágrimas ainda para me ensinar. Eu vou abrir mão de tudo isso
para eu mesmo ser o meu próprio Deus, e eu mesmo ter a aprovação de pessoas, e eu mesmo me encaixar no mundo. É exatamente isso que o inimigo quer que você faça, que você venda tudo aquilo que Deus te deu, que você venda e gaste a sua herança, para no fim das contas terminar como filho pródigo, comendo junto com os porcos. O inimigo toca em nossa identidade quando nós acreditamos nas mentiras dele. E talvez não, eu tenho certeza que o inimigo tem atacado a mente de vocês com muitas mentiras, porque ele também faz isso com a minha, porque eu lembro, não faz tanto tempo assim que eu estava com a idade de vocês, eu sei do que eu estou falando, e o inimigo tenta atacar as nossas mentes com muitas mentiras. Talvez uma mentira que você está passando agora é: cara, eu sou cristão. Você vai pensando na sua mente: eu sou cristão, eu sou um cristão de verdade, estou sempre ali no start e tudo mais. Só que pensando bem, cara, eu posso ser cristão e, sei lá, falar palavrão, né? Tipo assim, é só um palavrão, é só uma coisinha. Todo mundo fala, sabe? É até normal, acho que é cultural, na verdade. Ou talvez você pense assim: olha, eu sou cristão, mas, pô, mano, isso aí que o Júlio falou é verdade, eu quero ir mais arrumado para a escola e, pô, ficar com uma menina ou ficar com um menino não tem tanto problema assim, todo mundo faz, os meus amigos me encorajam, e se eu não ficar? Aí sim que eu vou ser taxado de tudo aquilo que vocês sabem. E talvez essas mentiras comecem a ser trabalhadas, e daí você começa a pensar: não, mas Deus é amor, então se Deus é amor, o inferno não existe. Se Deus é amor, então eu posso amar todo mundo igualmente. Então homem com homem, mulher com mulher, não faz sentido um Deus que ama todo mundo. Colocar essas regras, a religião é uma mentira, e você tenta achar caminhos alternativos para isso, tentando firmar a sua própria identidade em algo que não é baseado na verdade, mas em algo que faz carinho nos seus ouvidos, algo que quando você lê conforta o seu coração, porque a verdade do mundo é doce, é gostosa, é boa, mas essa é a verdade do Evangelho, é a verdade do Evangelho que transforma os nossos corações. E talvez pensando nisso a gente se sente perdido, né? Caramba, eu estou numa guerra e realmente eu estou numa escola, eu estou em ambientes onde ser cristão não me dá nenhum benefício. Eu não sou bem visto por causa disso, eu não ganho a aprovação das pessoas por causa disso, as pessoas me veem até como estranho, eu até tento esconder essa identidade porque não vai me trazer nenhum bem. Como a gente faz para sair dessa? Como a gente faz para fugir dessa armadilha? Como nós vencemos essa guerra? Queridos, nós vencemos essa guerra entendendo a nossa identidade. Eu sei que vocês já ouviram muitas coisas. Eu sei que vocês já ouviram sobre ser filhos de Deus. Todos nós somos aqui, se Deus quiser. Sobre ser co-herdeiros com Cristo, tantas palavras lindas. Sobre ser filhos amados do Senhor, isso é verdade. Mas muitas vezes isso vai entrando num clichê. E hoje, eu queria te deixar uma palavra um pouco diferente. Talvez você nunca ouviu, ou talvez você ouviu e nunca se ligou. Mas eu queria te deixar de presente nessa noite uma palavra. E todas as vezes que o inimigo tentar tocar na sua mente, você volta para essa palavra e você tenta entender o que ela significa. Eu não vou conseguir explicar tudo. O tempo está correndo, acontece. Mas que você possa fazer esse exercício. E a palavra, o termo, a sua identidade, a minha identidade, é que nós vencemos a guerra sendo peregrinos aqui nessa terra. Quem sabe o que é um peregrino? Levanta a mão aí. Alguém quer vir aqui da frente? Falar? Esse pessoal aí que fala que sabe, né? Não sabe explicar. Alguém quer? Rapidinho, correr aqui. O que é um peregrino? Valendo uma bênção aí, sei lá. Brincadeira. Tá bom, não vai ter ninguém, tudo bem. Eu sei que ninguém sabe, mas obrigado por levantar a mão e participar da dinâmica. O que é um peregrino? Eu trouxe uma definição do dicionário, não porque eu não confiei em vocês, tá? De verdade. Mas eu trouxe aqui. Peregrino. O dicionário vai trazer algo mais simples. Aquele que peregrina. Nossa, respondeu muito na questão. Peregrino, o indivíduo andante. O estrangeiro que anda por uma longa jornada. A gente entende, então, que peregrino é um cara meio que viaja, um cara que está sempre andando, em constante movimento. Um estrangeiro, então, ele é meio nômade, ele não tem uma casa, ou tem. Mas a Bíblia fala também sobre essa palavra. A Bíblia vai dizer algo interessante em Hebreus 11. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nesse texto aqui, amados, o autor de Hebreus está falando sobre os heróis da fé. Nesse trecho ele já vai ter falado de Abel, de Enoque, de Abraão, de Noé.
E esses homens de Deus, que nós sabemos a história, nós sabemos tudo que Noé fez, tudo que Abraão fez, sabemos um pouco da história de Enoque, a fé e a fidelidade de Abel, mas esses homens tinham um entendimento que muitas vezes falta para mim e para você, que nós somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. A Bíblia diz que eles confessaram que eram, então eles não apenas agiram como um peregrino, mas eles entenderam que essa era a identidade deles. E hoje, Deus vai nos mostrar que essa também é a nossa identidade. Nós somos peregrinos. Peregrino é uma pessoa, na Bíblia, se a gente analisar esses homens, é uma pessoa temente a Deus. É uma pessoa que sabe que esse mundo aqui é tão passageiro, é tão momentâneo. Quando a gente compara com a eternidade, esse mundo é tipo assim, é uma coisinha de nada. E quando a gente pensa que nós somos peregrinos, e que na verdade esse mundo aqui, os próximos 70, 80, 90 anos que a gente viver, é só o comecinho, aí a gente entende que nós, não faz sentido. Se você é minimamente bom em matemática, você vai concordar comigo, que não faz sentido abrir mão de todas essas riquezas para viver aqui nesse mundo, passageiro e momentâneo, algo em que você tem que abrir mão da eternidade para viver. Prazeres desse mundo, que você tem que abrir mão da eternidade para viver. Até que ponto você está disposto a ser um peregrino, a abrir mão dos prazeres do mundo para viver uma vida com Deus? Você acha que esses caras aí estão tristes agora? Pai, sinceramente, porque às vezes a gente cai num limbo e num buraco negro de achar que o cristianismo é um conjunto de regras, um conjunto de normas, uma religião que quer botar as pessoas numa tigelinha e fazer as pessoas caminharem num caminho para dominar as massas e botar medo no coração das pessoas. Mas eu quero te dizer que a religião pode sim aprisionar quando aplicada de maneira errada, quando aplicada por pessoas que têm poderes falsos. Mas quando a nossa religião não está baseada em um conjunto de regras propriamente, um conjunto de costumes, mas sim numa pessoa, Jesus, a religião, a fé, é a coisa mais alegre e prazerosa que existe. Noé, Abel, Abraão, esses caras, eles sofreram na terra. Mas eu garanto que a recompensa que eles receberam, a gente ainda nem conseguiu ver com os nossos olhos. A gente vai precisar de uma eternidade inteira para entender. Nós somos peregrinos, é importante entender qual que é a mentalidade de um peregrino. Qual é a mentalidade de alguém que anda no mundo como peregrino, que anda no mundo sabendo que existe uma eternidade nos esperando? O peregrino, ele sabe que ele não está em casa. A gente já falou um pouco sobre isso. O peregrino sabe que esse é só o começo da jornada. Tem um versículo interessante. Em Hebreus 11, é o mesmo capítulo que a gente estava lendo. Então o autor está falando dos mesmos, essa mesma galera que a gente citou. Mas agora, desejam uma pátria. Está falando deles. Eles desejam uma pátria melhor. Isto é, a celestial. Por isso também, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Uma cidade é preparada para nós. Uma cidade é preparada para aqueles que entendem que são peregrinos e que esse mundo vai passar, mas que existe uma eternidade nos esperando. E um peregrino no mundo é alguém também, olha esse versículo que interessante. 1 Pedro 2,11 diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eu quero pedir o seu silêncio e a sua atenção aqui, para isso que eu vou dizer. Quando nós, estou usando essa palavra nova talvez, sobre peregrinos e tudo mais, mas vamos, cristão, algo que você já está acostumado, você como um cristão, na adolescência, se você está no mundo, sabendo que esse mundo vai passar, e sabendo que Jesus aqui na terra foi odiado pelo mundo, como você vai se portar em relação a tudo que existe? Você realmente quer ser aplaudido por um mundo que crucificou o seu Messias? Você quer realmente ganhar a aprovação de um mundo que desaprovou o cara mais santo, poderoso e bom dessa terra? Parece que não faz sentido, parece até impossível. Então você como cristão, uma coisa que é necessário entender, você e eu, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, que a cultura do mundo não é a nossa cultura. A cultura do mundo não é o que regulamenta o nosso comportamento. Pedro vai falar sobre os desejos carnais que guerreiam contra a alma. Esses desejos estão sempre aí.
Esses desejos estão sempre tentando sugar a nossa alma. E isso é uma estratégia do diabo. Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Mas um peregrino, um cristão de verdade, entende que existe uma cultura muito melhor. Uma cultura do céu. Eu queria entrar no último ponto. Um peregrino, ele conhece o próprio valor. O peregrino, ele conhece a própria identidade, ele sabe quem ele é. Ele entende que existe uma missão por trás da sua vida, um propósito por trás dela, que precisa ser cultivado. Só que quando a gente fala de valor, tem um probleminha aí. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo com muitos extremos, né? A gente vive num mundo onde tudo está muito, sei lá, polarizado é a palavra que geralmente usam. E a gente encontra um contraste aqui, quando a gente fala de valor. Por um lado, a gente encontra o amor próprio, ou ego próprio, se você preferir. E por outro, o desprezo próprio. Existem dois lados da moeda que nós vemos muito hoje. Primeiro, esse amor próprio exagerado. É aquela galera, você já deve ter topado com alguém. Aquela galera que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, ou quer, na verdade, chama Deus de universo, ou sei lá. E essas pessoas, elas se consideram os seus próprios deuses. É como se ela fosse o Deus da própria vida. Então tudo que é certo, tudo que é errado, eu que decido. A verdade é subjetiva. Cada indivíduo tem a sua subjetividade. Cada um é só uma pessoa que existe. E não existe um Deus que regula. Não existe um Criador do universo. Eu sou a minha própria força. E a gente vê isso tanto. Talvez eu usei palavras difíceis, mas na geração de vocês eu vejo muito isso. Na minha também. Nas redes sociais, pessoas todo tempo querendo se promover. Todo tempo, pessoas querem se elogiar, pessoas querem se mostrar como perfeitas, pessoas são todo tempo como se estivessem em vitrines. E essas pessoas não estão cultivando o amor de Deus, não estão reconhecendo um valor verdadeiro, mas sim um valor próprio, um ego próprio, que não vai levar elas a lugar nenhum. Só que a gente tem o outro lado da moeda também. A gente tem o desprezo próprio. E nós vivemos talvez uma das gerações que mais tem problemas com baixa autoestima, que mais tem problemas com inseguranças sobre o próprio corpo, sobre a maneira como falam, sobre a maneira como aparecem nas redes sociais, sobre a maneira que as pessoas veem. A gente vê taxas de bullying altíssimas, a gente vê tantas coisas, incluindo índices altíssimos de suicídio por pessoas que não entendem o próprio valor. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Porque não está acontecendo com uma galera lá longe. Está acontecendo com vocês. Está acontecendo com gente da sua idade e da minha idade, e que tem aparecido na internet, ou talvez amigos que estão vivendo isso, ou talvez você que está aqui hoje, está vivendo uma realidade dessa. Uma realidade onde você olha para todos os lados. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Você olha para todos os lados e você tenta achar o seu valor na humanidade, na sociedade. Você quer que as pessoas te validem e te elogiem o tempo todo. Ou você quer que você tenha aprovação das pessoas para tentar achar algum valor. Mas chega no fim do dia e você está vazio. Você está vazio porque, na verdade, você não encontrou o seu valor. E eu queria, nesse momento, mostrar para você de onde vem o seu valor. De onde vem o seu valor. Seu valor vem daqui. Seu valor vem da cruz. Eu borrei a imagem porque ela estava muito nítida. Ia causar um desconforto em alguns, mas a gente sabe quem está ali. O seu valor vem da cruz. E eu poderia ter tentado usar várias outras imagens, e muitas pessoas podem criar teatros. A gente vê aqui no musical de Natal, The Chosen pode ter 20 temporadas. Nunca nós vamos entender o que está acontecendo aqui, com toda a profundidade. Eu quero que você preste atenção, porque esse é o momento mais importante de toda a noite. Esse é o momento mais importante, que agora a gente vai falar sobre Ele, sobre Jesus. Porque essa morte aqui é diferente de todas as outras mortes que já aconteceram na história. Essa cruz aqui é diferente de todas as outras inúmeras cruzes, de todos os inúmeros crucificados que já morreram na história. Essa morte aqui é especial. Esse homem pendurado é diferente de tudo. Ele é especial e talvez você nunca entendeu por quê.
Por que a gente fala tanto da morte de Jesus? Porque então tudo é sobre Ele, tudo é porque Ele morreu na cruz, e a gente tem uma vida boa por causa disso. E hoje eu quero te mostrar, eu quero te explicar uma coisa. Quando nós tentamos entender o nosso valor na Bíblia, a gente começa a ler, e aquilo parece que vai pesando, porque a gente percebe o quê? Que nós somos pecadores. Nós começamos a perceber o quê? Que nós quebramos a lei de Deus. Todos os 10 mandamentos, já foi tudo, gente. Não adianta tentar achar um que a gente se dá bem. Não adianta. Darás falso testemunho? Não darás. Honrar pai e mãe. Amar Deus acima de todas as coisas. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Será que você se garante? Eu não. E nem você deveria. Quando nós olhamos para Romanos 7, nós vemos Paulo dizendo que ele é um homem miserável por causa do pecado. Se Paulo se considerava assim, como nós podemos nos considerar diferente? Talvez a gente falou tudo de identidade aqui, e agora você já está até bravo comigo porque a gente fez todo esse caminho para chegar no fim e eu falar que você e eu não temos valor. Chegar no fim da história e eu falar para você que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós para ficar satisfeito. Não tem nada na gente que possa satisfazer Deus, porque Ele já está bem, obrigado, do jeito dele, com a trindade, com o amor, com a justiça. De onde vem o nosso valor? Vem da cruz. Vem da cruz, que não é só uma cruz, e não é só um homem. Jesus, Ele vem ao mundo, Ele vive uma vida perfeita, Ele vive uma vida em santidade, em bondade, de uma maneira que ninguém poderia viver. E a gente sabe de tudo que Jesus vive, de todo o sacrifício que Ele passa. A gente vê aquela caminhada que Ele faz carregando a cruz nas costas, sendo chicoteado, sendo zombado por todos. Então pegam as vestes de Jesus, rasgam elas, deixam Jesus nu na frente de todo mundo, fabricam uma coroa de espinho para colocar na cabeça dele. Jesus então ele vai sentindo toda aquela dor e aquele peso, ele é pregado na cruz, ele é abandonado por todos os amigos que ele tinha, exceto João. Um abandono completo. A gente pensa, a cruz é sobre isso, pronto, a gente já sabe o suficiente sobre Jesus. Ele morreu na cruz, ele passou umas horas de sofrimento, foi chicoteado, acabou. Mas eu quero te dizer que tudo isso que eu acabei de citar não chegou nem perto da pior parte dessa cruz. Porque existe um momento, amigos, existe um momento em que Jesus está na cruz, onde tudo já está quase consumado, e Jesus ele fala uma coisa que acaba com a gente. Jesus ele fala: Pai, Pai, por que o Senhor desamparou-me? Por que desamparaste-me, Pai? Gente, a gente está falando de dor física, de chicotes, de humilhação. A gente está falando de pessoas que abandonaram Jesus na cruz. Mas o pior abandono foi o do próprio Deus. E talvez você nem sabia disso até hoje, mas Jesus Cristo naquela cruz foi abandonado pelo próprio Deus. Na primeira vez em toda a eternidade, Jesus não tem mais um relacionamento com Deus. Pela primeira vez na existência de Jesus, os laços se cortam e Deus vira as costas completamente. Vocês sabem por quê? Porque nesse momento, esse homem tão santo e tão bondoso, ele está coberto do nosso pecado. Esse homem que nunca fez mal a ninguém, que nunca fez nada a não ser curar e abençoar e abraçar pessoas e levar o evangelho, a mensagem da salvação. Esse homem se torna o homem mais sujo do mundo, porque o nosso pecado cai sobre ele. O nosso pecado cai, toda a nossa impureza, toda a nossa imoralidade cai sobre o corpo de Jesus. E existe um momento em que Jesus, ele começa a gritar, ele brada na cruz. Ele brada, e nesse momento que Jesus grita, é porque toda a ira de Deus cai sobre o corpo dele. A ira que deveria cair sobre nós, sobre a gente, sobre a nossa vida por todo o nosso pecado, cai em cima dele. Então ele diz, está consumado. Sabe o que ele consumou? Ele consumou um cálice, uma taça. O cálice da ira de Deus, no nosso lugar. E quantas vezes a gente tem ignorado isso?
Quantas vezes a gente tem ignorado a cruz? Por quê? Por quê? Abandona o seu pecado hoje, irmão. Abandona, por favor. Por favor, porque o inferno é real. O mundo espiritual é real. E Jesus não pagou um precinho de nada por você. Jesus pagou o pior preço. Jesus escolheu ser abandonado pelo próprio Pai, para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. E é com lágrimas que eu falo isso, porque eu sei que eu não mereço. E você também não. Abandona a iniquidade. Abandona as ideologias que têm tentado roubar sua mente. Abandona a aprovação que você tenta buscar, a identidade que você não quer encontrar na Bíblia, mas nos seus amigos e na sociedade. Por favor, se renda a Ele, porque a hora é chegada em que o noivo vem, em que o amado vem para buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele não quer encontrar uma noiva suja, uma noiva cheia de manchas do pecado. Que a gente possa esperar a volta de Jesus com toda a nossa santidade. Se coloca de pé nesse momento. A gente vai fazer uma oração. Quero orar pela sua vida e eu quero que você não perca o foco. Eu quero fazer um apelo, mas eu não quero convencer ninguém a vir aqui, porque o teclado é legal, a música é emocionante. Tudo bem que eu estou chorando, mas e aí? Mas é uma coisa muito mais séria do que tudo isso. Eu quero falar com você, e talvez seja só uma pessoa, mas se você for a única pessoa, por favor, vem aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Se você sente que o diabo tem tentado acabar com a sua identidade, se você sente mentiras irem aumentando na sua vida, a ponto de você nem mais lembrar da cruz, se você sente que você está em confusão muitas vezes, e que sair desse lamaçal do pecado está difícil, eu queria te chamar a vir aqui na frente. Um ato de coragem. Não sei se vocês costumam fazer isso muitas vezes, mas eu queria que você viesse até aqui. Se ajoelha, tenha o seu momento com Deus. Não é fácil, gente, não é fácil ser cristão. Se ajoelha agora. Não é para olhar para o lado. Você pode se ajoelhar no caminho, você pode ficar sentado na sua cadeira. Estar aqui na frente não muda nada. Mas eu também queria pedir, se algumas pessoas da equipe do Start podem vir aqui orar por cada um que está aqui. Existe uma geração nesse lugar de joelhos, e eu sei que isso é um ataque no mundo espiritual, mas eu sei que existem pessoas aqui que têm enfrentado guerras piores do que as outras, que têm enfrentado guerras que machucam mais, que doem mais, confusões maiores. Mas hoje Deus quer alcançar o coração de cada um. Hoje Deus quer livrar cada um das confusões que o pecado proporciona, cada um dos ataques do inimigo. Porque, gente, não dá para bobear. Então nesse momento feche seus olhos. A gente vai começar a interceder pela sua vida. Meu Deus, meu Pai, a gente está aqui em sua presença, Deus, com uma geração de adoradores, com uma geração de jovens prostrados, porque entenderam, Deus, entenderam que a gente precisa ter arrependimento. Deus, olha pelo coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, quebranta, Pai, para que hoje não seja só mais um momento, que hoje não seja mais só algo que vai passar, mas transforma a identidade de cada adolescente que está aqui hoje, de cada adolescente que tem algo para oferecer no mundo, que tem uma missão aqui, que são peregrinos na terra e que precisam da sua força, que precisam vencer, Pai, a pornografia, que precisam vencer a imoralidade, que precisam vencer as ideologias que tentam tomar conta do coração de cada um. Hoje Deus quer tocar e Deus quer batizar com o Espírito Santo. Hoje Deus quer transbordar o Espírito nesse lugar, porque existe uma unção que vai muito além de tudo, que vai muito além da nossa compreensão, porque a Bíblia diz que Deus escolheu salvar as pessoas através da loucura da pregação. E se hoje você se sente quebrantado, se hoje você está disposto a queimar no altar de Deus e oferecer tudo que você tem, deixa eu te falar tudo que a gente tem: pecado. Tudo que a gente tem é o nosso pecado. Não tem nada além disso. Mas Deus pega esse pecado, Ele transforma, Ele cria algo novo, Ele dá uma forma nova. Tudo que está estragado na nossa vida, Deus tem um plano para reerguer, para curar. E é através de lágrimas, de uma geração em chamas, que nós vemos mudança.
Comece a orar agora, você. E comece a pedir perdão pelos seus pecados nesse momento. Você sabe tudo que você tem feito, independente se você está aqui na frente ou aí atrás. Comece a orar nesse momento. Comece a orar nesse momento, para que Deus possa nos perdoar. Comece a clamar e suplicar pelo perdão de Deus em todos os nossos pecados, em todas as nossas iniquidades. Começa aí, fala tudo que você tem feito, tudo que você tem cometido contra Deus, todo o seu medo, a sua ansiedade, toda a imoralidade sexual que você tem cometido, toda a sua incredulidade, porque talvez as ideologias tomaram conta de você. Comece a confessar para Deus no seu coração. Existe um avivamento que vem. Existe um avivamento que vem. E ele começa assim. Ele começa assim, com o derramar do Espírito, quando corações são quebrantados. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos na sua presença agora para declarar, Deus, liberdade sobre essa geração. Liberdade, Pai, de todo tipo de medo, de todo tipo de insegurança, de todo tipo de vergonha e timidez. Eu declaro agora que todos os ataques do inimigo, em nome de Jesus, caiam por terra. Que todas as flechas incendiadas não acertem os seus escolhidos, porque existe um povo que quer te buscar. Existe um povo que quer te amar. E é com lágrimas, é com o coração quebrantado que nós buscamos isso. Vem sobre essa geração, Pai, e toca cada um. Por favor, Pai, conserta famílias nessa noite. Conserta mentes nessa noite, tomadas pela ansiedade, pela dúvida, pelo ateísmo, por tantas coisas, Deus, tantas ideologias. Conserta, Pai, conserta. Nós seremos uma geração que vai viver os últimos dias dessa terra. Que a gente não venda nada por causa desse mundo, mas que nós possamos nos sacrificar olhando para a eternidade. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano que você não consegue entender, mas confia nele. Se arrependa dos seus pecados e peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te tocar, para te quebrantar. O Espírito Santo de Deus está sobre esse lugar. Eu quero que você repita no seu coração agora: Espírito Santo, dobra-me. Espírito Santo, dobra-me, Senhor. Me quebra, me refaz, me quebra como um vaso, Deus, nas suas mãos. Quebra todas essas mentiras que eu tenho acreditado. Quebra toda essa identidade que é falsa, essa identidade que não é verdadeira. Quebra tudo isso, Pai, porque eu quero, Senhor, porque eu olho para essa cruz, Deus. Eu olho para essa cruz e eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. A cruz precisa mudar a minha vida. Não pode ser mais um momento. Isso aqui não pode ser mais uma programação. Isso aqui precisa ser o agir de Deus sobrenatural sobre essa geração. Esse precisa ser um momento que vai desencadear tantos outros, porque é aqui que serão levantados líderes de louvor, é aqui que serão levantados pregadores, é aqui que serão levantados avivamentalistas, é aqui que serão levantados pastores, pregadores, missionários, grandes funcionários, grandes pessoas que vão impactar sua geração. Mas se arrependa do seu pecado e viva aquilo que Deus tem para você. Que essas lágrimas possam ser igual às lágrimas de Timóteo, quando Paulo diz: Timóteo, eu lembro de suas lágrimas não fingidas. Leve esse momento para casa, não deixe acabar hoje não. Leve esse momento para o GA, leve esse momento para o seu quarto, feche a sua porta e faz a mesma coisa que você está fazendo agora. Se ajoelhe, se arrependa e clame a Deus, porque existe perdão, existe liberdade disponível. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode ir se levantando se você quiser ficar aí também não tem problema. Que Deus possa tocar o seu coração. Existem planos que você não faz ideia, mas são para você, para sua família, com todos esses dons. Não desperdiça isso, por favor, não desperdiça isso. Faz tudo o que for necessário. Tenha tempo no secreto, porque é ali que Ele vai te revelar. É no secreto que Ele vai te revelar. Deus possa alcançar essa geração dia após dia.